Olá, viva! Sou Leopoldina. Regressamos ao Espaço Padre Formigão, Casa do Apóstolo de Fátima. Desta vez para uma conversa sobre os acontecimentos de Fátima e a influência que os mesmos tiveram na vida e no trabalho pastoral deste sacerdote. O nosso convidado de hoje é José Poças das Neves, historiador. Muito obrigada, professor, em meu nome e em nome das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima. A nossa conversa prende-se, neste caso, neste episódio, com a influência e a personalidade histórica que fica para a história de Fátima do Padre Manuel Nunes Formigão. Sim, e para falarmos do Padre Manuel Nunes Formigão temos de recuar um pouco no tempo. Temos de ir até aos seus 26 anos e é um ano que considero, portanto, extremamente importante. 1909. Em 1909 nós vamos encontrá-lo já sacerdote em Lourdes, onde é sacerdote e servita e, portanto, se dedica, logicamente, à causa de Nossa Senhora de Lourdes. É também nesse ano que ele regressa a Santarém, onde tinha estudado e onde agora vem como professor e mais tarde será também professor do Liceu de Santarém. E é aí que ele começa, digamos assim, todo o seu proselitismo religioso, que não nos interessa, digamos assim, para a parte que nós vamos trabalhar, uma vez que é sobre Fátima, mas que é importante termos a noção de que ele está no centro da Igreja Católica daquela altura. Mas aquilo que nos interessa depois é começar, portanto, a falar de Fátima. E falar de Fátima leva-nos até setembro de 1917, porque em setembro de 1917 o cônego Formigão, bastante cético, segundo as suas palavras, vem até Fátima tentar perceber o que se passa, tentar perceber porque é que o administrador de Orém leva as crianças em agosto para Orém, não deixando que elas no dia 13 estejam em Fátima, ou na Cova da Iria, se preferir, porque na altura não é bem Fátima. Claramente vem disposto a tentar perceber o que se passa. Na tal atitude cética que é normal num homem que até diz, mais tarde, que tinha dado a sua alma e o coração a Lourdes e que não havia espaço sequer, portanto, para pensar em Fátima. O certo é que este ceticismo levantou muitas questões e muitas interrogações. E nesse mesmo mês de setembro, no dia 27, volta novamente a Fátima e vamos encontrá-lo ainda mais tarde, no dia 10 de outubro, disposto a vir ver com os seus próprios olhos, a presenciar o que é que se iria passar no dia 13 de outubro, o dia da última aparição. E a chegar-se junto e a interrogar os pastorinhos e outras pessoas. E as outras pessoas. Aquilo que é importante no cônego Formigão é que o cônego Formigão percebeu à partida que não bastava só interrogar os pastorinhos, interessava, portanto, interrogar o maior número de pessoas que estivessem envolvidas, portanto, em toda a situação das ditas aparições. E um fator extremamente importante é que ele, no dia 10, vai para o Montelo e vai ficar em casa de Manuel Gonçalves. E há aqui um dado que é extremamente importante. Esse dado extremamente importante, que não tem sido relatado, nem tem sido explorado, quanto a mim, portanto é uma insuficiência que ainda existe, é o facto de ele ter ficado em casa de Manuel Gonçalves. E Manuel Gonçalves do Montelo não é uma pessoa qualquer, é o presidente da Junta da altura. É o presidente da Junta, aliás, de 1914 a 1917, é um fervoroso católico, como aliás quase toda a Junta de Freguesia de Fátima na altura, e foi um dos grandes fundadores do Centro Católico na Freguesia de Fátima. E que teve influência a tal ponto na vida, digamos, e no trabalho do Padre Manuel Nunes Formigão, que ele a certa altura começa a assinar como Visconde do Montelo. O aparecimento do termo Visconde de Montelo leva-nos a outra questão que me parece também não ter sido ainda bem explorada, que é o facto de porque o nome de Visconde Montelo é fácil de entender, portanto era lá em casa de Manuel Gonçalves que estava, portanto, e a ligação à terra para onde ele vinha. O Visconde é um título nobiliário surgido no século XIX, principalmente no século XIX, e que significa em vez do conde. Ou seja, curiosamente, ele criou a associação Nuno Álvares em Santarém, ainda antes das aparições, e vem exatamente para o antigo condado de Orém, que tinha sido conde de Orém precisamente no Álvares Pereira. E este Visconde, que substitui o conde quando o conde não está, digamos assim, na zona,
pode ser perfeitamente a mensagem que ele pretende transmitir. Tal como o Conde Nuno Álvares Pereira relançou também a parte espiritual de Portugal, ele vem também ajudar a relançar essa parte espiritual e daí essa ligação. Até porque podemos fazer esta ligação a outro ano importantíssimo, que é o ano de 1920, porque é o ano em que morre Jacinta. Jacinta é essa que antes de morrer encarrega a irmã Maria da Purificação Godinho de lhe dar o recado, ou seja, portanto, de o nomear o mensageiro da reparação dos pecados que são feitos, quer a Jesus, quer à própria Igreja, devido à turbulência que nós passávamos também em Portugal. E é importante perceber que este célebre Visconde do Montelo, como era conhecido, o tal pseudónimo, é a fase, digamos assim, descrita do Conde de Formigão, uma fase tremendamente importante. E essa fase tremendamente importante que o leva a escrever livros, como por exemplo, tenho aqui na mão Fátima, o Paraíso da Terra, primeira edição, mas ele antes escreveu em 1921, escreveu os episódios maravilhosos de Fátima. E tudo isto é importante. E é importante que ele comece a escrever, porque ele também começa a escrever no Jornal Católico, podemos considerar da oposição da altura, ao Estado Republicano, e que é o jornal de maior tiragem, que é o jornal A Guarda, onde ele começa a escrever as crónicas importantes sobre Fátima, os relatos daquilo que ele viu, daquilo que ele sentiu. E é todo este lançar na escrita também que vai ajudar a divulgar Fátima, como irá ajudar depois mais tarde a criação da revista Estela, como irá ajudar o almanaque Nossa Senhora de Fátima. Portanto, há uma série... O próprio Voz da Fátima. O Voz da Fátima, que agora ainda se comemorou, portanto, os 100 anos. Tudo isto são realizações práticas porque o Conde de Formigão percebeu perfeitamente que tinha de se divulgar a mensagem. E é ele que a vai divulgar. Por essas e por outras, como se costuma dizer, é que nos 25 anos da cidade de Fátima, o professor é presidente da Assembleia de Freguesia de Fátima, a cidade homenageou 25 figuras falecidas e uma delas foi o padre Manuel Nunes de Formigão. Foi uma escolha fácil, muito fácil e que muito me honrou, foi realmente a escolha do Conde de Formigão. Nós escolhemos Oliveira porque a Oliveira simboliza duas coisas. Primeiro, porque era o principal sustento das pessoas da região. E segundo, pelas suas raízes, portanto, que criou raízes, tal como o Conde de Formigão criou em Fátima. E nós homenageamos o Conde de Formigão de duas maneiras. A primeira, porque é graças a ele, sem dúvida nenhuma, que há a mensagem de Fátima. Uma coisa são os acontecimentos de Fátima, ligados aos seus pastorinhos, e outra coisa, portanto, é a sua divulgação. A ele se deve muita dessa divulgação, mas há um outro aspecto também muito importante que às vezes não é levantado, que é o facto de ele ter ajudado a criar um santuário totalmente diferente dos outros santuários portugueses. Pela primeira vez nós temos um santuário que não é um santuário de cariz popular, de foguetes, de comes e bebes. É um santuário à imagem e semelhança de Lourdes. Não é por acaso que ao princípio se chamavam Lourdes das Estepes, lhes chamavam, portanto, a Lourdes portuguesa, porque se pretendeu criar um espaço religioso muito diferente, um espaço de reflexão, um espaço de serenidade, que graças a Deus ainda temos hoje, é um espaço de encontro das pessoas e não de aquele aspecto de cariz popular. E isso está bem realçado, por exemplo, com a sua participação na criação dos servitas, à imagem de Lourdes, no hino de Fátima, numa série de realizações que se criaram em Fátima, incluindo, portanto, das velas. Toda uma série de estruturas que, no fundo, traz uma nova Lourdes, passa a expressão de nova Lourdes, mas cria, portanto, uma imagem completamente diferente daquilo que é hoje em dia Fátima. Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, no vosso amor infinito, quiseste chamar o vosso fiel ser Manuel Nunes Formigão a participar no vosso sacerdócio e concedeste-lhe a graça de ser defensor intrépido da fé, testemunha generoso na caridade, exemplo sublime na humildade, apóstolo zeloso da mensagem da vossa e nossa Mãe Fátima. Dignai-vos revesti-lo da glória que concedeis a quantos vos servem com amor. Dai-nos a generosidade de o seguir como modelo de virtudes e, por sua intercessão, concedei-nos a graça que vos pedimos.